Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bom? Nesse mapa mental nós vamos conversar sobre as leis de Kepler, as leis que explicam o nosso sistema planetário, o sistema solar. Leis essas que surgiram numa época de efervescência política e religiosa da humanidade, tá certo? Então, preste atenção, foca geral, vamos lá. As leis de Kepler são três, tá? Vamos iniciar pela lei das órbitas. Lei das órbitas, tá? Tá aqui, ó, grifado. Vamos iniciar por esse ramo aqui, tá? A lei das órbitas diz o seguinte, que o planeta em órbita, em torno do Sol, descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos da mesma. Bora lá, vamos explicar rapidamente isso daí. Copérnico, alguns anos atrás, tinha enunciado que as órbitas dos planetas em torno do Sol eram órbitas circulares, tá certo? Onde o Sol estava no centro dessa circunferência, tá? Veja como essa primeira lei de Kepler se aproxima do que Copérnico tinha dito, tá certo? O principal diferencial é que Kepler crava que essa órbita ela não é circular, ela é elíptica. E por ela ser elíptica, algumas características diferentes surgem nesse movimento. Por exemplo, por ela ser elíptica, vai ter um ponto onde o planeta estará mais afastado do Sol e um ponto em que ele estará mais perto do Sol. Esses pontos são muito importantes. O primeiro desses pontos, esse aqui, onde ele está mais afastado, a gente chama de afélio. Tá aqui, ó. A distância máxima representa o afélio. E por curiosidade, nesse ponto de distância máxima, o planeta assume velocidade mínima. Por um simples estudo de conservação de energia, você consegue entender isso daí. Nesse ponto, o planeta tem máxima energia potencial gravitacional em relação ao Sol, consequentemente ele tem mínima energia cinética, tá certo? No periélio, que é o ponto em que ele está mais perto, P de periélio, o planeta encontra-se com a velocidade máxima, justamente por quê? Porque ele está com a mínima energia potencial gravitacional, consequentemente, por uma conservação de energia, ele teria de estar realmente com a máxima velocidade, com a máxima energia cinética. Então, isso aí é super importante. Isso aí revolucionou todo estudo científico que envolvia o sistema planetário. Tá certo? Uma curiosidade a mais é que se o planeta aqui está com a mínima velocidade e aqui ele está com a máxima velocidade, significa que a velocidade de translação do planeta em torno do Sol, ela não é constante. Do afélio para o periélio, onde eu estou grifando aqui, ele faz um movimento do tipo acelerado. Não coloque uniformemente acelerado, porque a aceleração não tem módulo constante, tá certo? E do periélio para o afélio, ele faz um movimento retardado. Só diga que é retardado. Grife nas suas anotações aí, retardado. Não coloque uniformemente retardado, tá certo? Beleza, primeira lei explicada. Vamos para a segunda lei, que eu particularmente acho a mais bonita de todas. Diz o seguinte: lei das áreas, diz que o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então surge uma constante nesse sistema, surge uma constante nesse movimento. E a constante é a nossa velocidade areolar, que vai medir exatamente a área pelo tempo. E aí você diz: César, eu não estou entendendo bem ainda isso daí. Preste atenção, imagine o nosso planetinha aqui. Se ele vai desse ponto até esse ponto daqui, gastando um certo intervalo de tempo, e vai outra vez desse ponto aqui até esse outro ponto, gastando o mesmo intervalo de tempo, eu posso garantir que se ele gastou tempos iguais para percorrer essas distâncias, as áreas compreendidas, as áreas varridas nesse percurso deverão ser áreas iguais. Daí surge a velocidade areolar, que é uma constante. Essa velocidade areolar, ela é a área, razoavelmente você pode escrevê-la sem muito estresse, a área pelo intervalo de tempo. Então, um planeta ele não tem uma velocidade de translação constante, tá? Velocidade linear constante, mas ele tem uma velocidade areolar constante, porque ele sempre vai varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Eu, particularmente, como eu disse anteriormente, acho espetacular essa segunda lei. Terceira lei, lei dos períodos, diz o seguinte, que os quadrados dos períodos de revolução T são proporcionais aos cubos das distâncias médias
do Sol aos planetas. Razoavelmente, essa lei, deixa eu colocar aqui, ó, faltou um tracinho aqui, opa. Razoavelmente, essa lei diz o seguinte, que os planetas que estiverem mais afastados do Sol, tá certo? Que o raio médio da órbita deles for maior, esse raio médio você razoavelmente pode calcular fazendo uma média aritmética entre a distância mínima e a distância máxima, tá? Então, essa lei diz que os planetas que estiverem mais afastados gastarão um tempo maior para percorrer sua órbita, tá? Isso é super óbvio, tá certo? Acho que o mais inteligente daí é a matematização disso daqui, ó. Não é simplesmente T diretamente proporcional ao raio médio, ou seja, quanto maior for o raio médio, maior o período. Não, é T ao quadrado e R ao cubo, tá? Tem todo um estudo matemático para isso daí, que através da lei da gravitação universal de Newton, a gente consegue deduzir rapidamente, mas aí soaria como uma curiosidade, não seria importante nesse instante, tá? Então, a terceira lei diz que os planetas que estiverem mais afastados do Sol realizarão órbitas em intervalos de tempos, em períodos maiores. E a relação matemática é T ao quadrado dividido por R ao cubo, onde esse R é o raio médio. Não esqueça que esse raio médio, deixa eu colocar aqui, não custa nada. Você pode dizer que é a distância mínima mais a distância máxima. Vai ficar meio apertadinho, mas você está entendendo o que eu estou escrevendo aqui. Dividido por 2. Tá certo? Razoavelmente você pode chegar a isso. Então, retorna aqui para mim, ó. Entendeu direitinho? Tá? Meu conselho é dar uma lida na parte histórica também, para que você entenda razoavelmente ou muito bem, quem sabe, todo o processo do geocentrismo e do heliocentrismo, que aí você vai entender o porquê, tá, dessas leis funcionarem dessa forma. Aí você vai entender o contexto político, religioso, e aí o seu entendimento ficará perfeito, tá bom? Então, ó, tchau, tchau, até a próxima, a gente se vê por aí.